Quando eu comecei a ver o voto do desembargador, eu achei que era o advogado do Moro. Eu não tô brincando, não. Eu até botei o olho assim, porque eu conheço o advogado, um dos advogados que está tocando a causa, né? O advogado do PT, o Luiz Pessinin. E eu falei, ué, será que o doutor Luiz teve algum contratempo, não conseguiu chegar no tribunal, ou ficou gripado? Eu fui olhar e falei, não, gente, é o desembargador. Um voto absolutamente ridículo, né? O argumento que foi usado ontem também, assim, poderia se fazer um argumento que seria um argumento tecnicamente contrário a esse de hoje. Olha, no meu entender, a pré-campanha não está incluída dentro dos gastos da campanha ao Senado. Ele poderia ter feito esse argumento. O problema desse argumento é que já tem jurisprudência no TSE, sim. A gente não tem legislação, a gente não tem, até hoje de manhã, os colegas estavam falando no N1, né? Não tem uma legislação escrita, prévia, para regular a pré-campanha nessa questão, mas o entendimento do TSE é que o candidato em pré-campanha pode gastar 10%, 15% no máximo do gasto total de campanha. Sabem quanto o Sérgio Moro gastou nas contas dos advogados do PT, que foi o proponente da ação? Ele gastou o dobro. Ele gastou 100% a mais. Uhum. Vamos descontar, então, que não foi o dobro que entrou no processo, porque o Ministério Público, que é pela cassação, vamos lembrar isso, o Ministério Público Eleitoral, ele é pela cassação do Moro. O Ministério Público Eleitoral fez vários descontos lá, falando, essa conta aqui não entra, isso aqui não entra, não sei o quê. Quanto que o Moro gastou a mais? 46% a mais. Então, é o triplo do entendimento jurisprudencial de casos semelhantes ao do Moro. Já teve candidato cassado, se não me engano, um candidato também ao Senado, um candidato até do próprio PT, por ter gasto 7% a mais na pré-campanha. Então o Moro extrapolou em muito. Aí ontem o desembargador ele chegou a falar o seguinte, Chico, Rodrigo e Gabi, não, vejam só, o PT, ele já fez um processo lá contra o Moro em São Paulo porque o Moro não tinha domicílio em São Paulo. Agora está fazendo um processo contra o Moro aqui no Paraná porque o Moro gastou demais. Parece que o PT quer excluir o Moro da vida pública. Rodrigo, Chico e Gabi, vida, hein? Qual é a lógica de se argumentar isso? Ô, Gabi, se você processar alguém, segundo esse desembargador, se você processar alguém em São Paulo, você não pode mais processar em outra federação, tá? Mesmo que a pessoa esteja devendo dinheiro para você, não pode mais. Gente, a justiça... Não é um indivíduo, né? É um partido ainda por cima. Exatamente. Mas, Gabi, a Justiça de São Paulo concedeu e não permitiu que o Moro cassasse. Então, não é a opinião do PT. O juiz de São Paulo falou, Moro não pode concorrer aqui, porque o Moro, quando pede comida no iFood, se ele pedir para entregar uma pizza em São Paulo, os caras entregam lá no AU, lá em Curitiba. Curitiba, né? Então não pode, né, Rodrigo? Não aí, dá. Agora, o que tem que se saber aí em Curitiba? Se teve gasto excessivo ou não, não interessa se foi a Madre Teresa de Calcutá que entrou com a ação, se foi o Mao Tse Tung, se foi o fantasma do Che Guevara, se foi, não importa, é irrelevante. Você imagina você, Rodrigo, você faz um processo contra alguém, né? Você vai lá e faz um processo contra alguém. Eu até fiz esse exemplo ontem no N1, né? Um caminhoneiro bate no seu carro tá parado. Aí você vai lá e processa o caminhoneiro. Você imagina você chegar em juízo e o juiz falar o seguinte, Rodrigo, assim, ó, isso aqui não vai rolar, porque esse caminhoneiro já prestou grandes serviços à nação brasileira, já entregou arroz, feijão, mandioca, por tudo que é lugar nesse país nos últimos 40 anos. Não importa. E o juiz falou isso ontem, o desembargador. Por isso que Moro, parecia um advogado do Moro e não um desembargador. Então, agora... Rodrigo, parecia um mau advogado, porque os argumentos são ruins.